para esta abertura do ano académico, Sr. Professor Rui Nunes, Sr. Presidente da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, Sr. Bispo de Vila Real, Excelência Reverendíssima, magnífico Reitor Honorário, Srs. Membros do Conselho Geral, Srs. Presidentes das escolas da UTAD, Sr. Provedor de Estudante, caros colegas da Reitoria, Sra. Administradora do Serviço de Ação Social da UTAD, Srs. Diretores de Serviços, autoridades civis e militares, caros colegas, irmanados nesta Academia de Conhecimento. Hoje o dia é dos jovens estudantes, mas, e é da aula do professor Rui Nunes, mas eu creio que uma sessão solene comemorativa do ano académico na UTAD, que deu os primeiros passos em 2011, merece também, tal como qualquer fenómeno biológico, que se passa ou começa a desenvolver uma fase de crescimento exponencial. Mas entendemos que são os jovens estudantes que aqui estão que materializam o futuro de toda a nossa geração, um futuro que lhes devemos, sem preconceitos, e deve a nossa geração expor-se a um escrutínio que inclui, obviamente, a entronização a este mundo do conhecimento. Ensino, investigação, prestação de serviços, empreendedorismo e criação de valor, desafios globais, são tudo pontos que fazem parte de uma universidade aberta ao conhecimento. São, pois, portanto, componentes de uma universidade, uma instituição que idealizo sem padrões de qualidade e sem cariz universal. Isso seria o maior atropelo. E, portanto, uma universidade deve ser um repositório com padrões de qualidade e com cariz universal. É nessa universidade que me revejo. Como também não concebo uma universidade despojada de valores. Assim, sob estes referenciais, em 2011, elucidou-nos o professor Alberto Amaral sobre a exigência de um espaço europeu de ensino superior e, neste difícil ano de 2012, recebemos, com grata satisfação, o professor Rui Nunes, com uma intervenção temática, eu diria uma aula, os valores no mundo em constante mutação. Mas porque de entronização se trata, permitam-me, antes de uma breve recensão ao currículo do professor Rui Nunes, que comece, como Tucídides, a elogiar os nossos antepassados, pois será justo e equitativo render homenagem à recordação. Se os jovens estudantes se aproximam hoje da nossa universidade, e não raramente por primeira opção, deve esta Academia render homenagem aos fundadores que a consideraram possível, aos que, com a tenacidade do seu trabalho, a mantêm possível e a consolidam, aos alumni que a reconhecem determinante do sucesso profissional e vão sendo emissários deste nicho de conhecimento que teima em perpetuar-se num território demograficamente translúcido. É, pois, justo e equitativo render homenagem aos professores Fernando Real, Lima Pereira, Vaz de Sampaio, Torres Pereira, a quem lhes coube, por sorte, o mediatismo reitoral, mas também a tantos outros que, no silêncio do seu trabalho dedicado, construíram uma universidade com uma população residente de quase 9.000 colegas, entre estudantes, doutores, não docentes, bolseiros, visitantes, colaboradores e toda uma panóplia de investigadores vindos de outras universidades. Numa nota de saudade, quem não se revê no professor Nuno Grande, sempre disponível para esta universidade e nas esperanças que depositava quanto à solidez de uma instituição no seu interior norte, aberta a todas as áreas do conhecimento. É sob forte responsabilidade que recebemos 1.200 novos estudantes de primeiro ciclo e saudamos este novo ciclo no simbolismo da aula do professor Rui Nunes.
Doutor em Medicina na área de Bioética desde 1996, obtém o título de agregado em Sociologia Médica no ano de 2002 e em 2009 o título de agregado em Bioética. Em 2002 foi eleito presidente da Associação Portuguesa de Bioética e em março de 2004 foi nomeado pelo Conselho de Ministros primeiro presidente da Entidade Reguladora de Saúde, funções que exerceu até março de 2005. Foi membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida entre 2013 e 2009. Entre 2007 e 2011 foi membro do Conselho Nacional de Evidência para a Medicina da Ordem dos Médicos e desde 2009 é administrador da Fundação Ciência e Desenvolvimento. Desde 2010 é membro da direção da European Health Management Association. Salientar a organização de inúmeros seminários, colóquios, 18 livros publicados, 130 trabalhos, enfim, alguém que entende que esta universidade é possível, que esta universidade merece e deve ser consolidada. Meu caro professor Rui Nunes, um agradecimento forte e reconhecido desta Academia por se associar solidário a esta celebração do ano académico, ainda embrionária, mas que queremos possível e mais formal em anos subsequentes. Cumprimento os atuais e futuros estudantes desta universidade, professores, investigadores e trabalhadores não docentes e todos quantos quiseram partilhar esta ocasião. Agradeço, em nome desta universidade, a vossa presença. Uma saudação muito especial é devida aos senhores membros do Conselho Geral, neste término de mandato impeditivo de novas ocasiões públicas conjuntas. Devo expressar também o nosso reconhecimento sob uma nova organização institucional decorrente do regime jurídico das instituições de ensino superior. Coube ao Conselho Geral, desde 2009, apreciar relatórios e planos de atividades, o plano de ação plurianual do reitor, o plano estratégico da UTAD. Dando o seu contributo pro bono, 6 personalidades externas trouxeram a experiência extracampus ou extramuros. Agora, com eleições agendadas para 12 de dezembro, reinicia-se um novo ciclo, com um novo Conselho Geral, a meio do mandato reitoral. Propusemos-nos, com um programa quadrienal, a deixar uma universidade mais forte ou mais consolidada. Num contexto de mudança, sob um espaço europeu de ensino superior instável, mas competitivo também, e quando se questionam paradigmas, mais importante que diagnósticos, importa solucionar, inovar metodologias, congregar esforços, atingir dimensão crítica. Importará seguramente um balanço plural aos 2 primeiros anos do quadriênio 2010-2014. Numa citação livre de Churchill, aprender com o passado e com o presente para não perder o futuro. E se o contexto é diferente, se a Europa 2020 pode ainda ser redefinida, haverá que reavaliar a universidade na visão, na estratégia, na sustentabilidade. Este ano de 2012, talvez o ano zero na definição do acesso ao ensino superior, no reordenamento da rede, na avaliação da oferta educativa, trouxe indicadores. Creio que esses indicadores de acesso clarificam a necessidade ou não de eixos incluídos no plano estratégico levado a Conselho Geral. Neste contexto de mudança, entendo assim que a Universidade não pode deixar passar mais tempo sobre a aprovação quase unânime das propostas apresentadas a 31 de março e que abrangiam todas as escolas. Identifico-me com as medidas que informaram o plano plurianual da candidatura a reitor, em articulação com os eixos estratégicos que este ano foram aprovados no plano estratégico a 31 de março. Defendo assim, no biénio subsequente,
um desenvolvimento sinérgico em torno das linhas que foram já anteriormente propostas. Do Eclesiastes, todas as coisas têm o seu tempo. Na reflexão que se avizinha próxima, proponho, portanto, à Academia que façam com pluralidade, com elevação e sob os valores da tolerância à crítica, à diferença, mas também que a façam com profundidade e tendo subjacente a coesão institucional. Todas as coisas têm o seu tempo, bem sabemos, mas as instituições, e em particular as universidades, perduram, sobrepondo-se ao transitório de um mandato, mantendo-se na visão simplificada do Estatuto Estatutado o seu modelo organizacional, também sob os desígnios da racionalização e para concluir um plano quadrienal, parece ter ficado explícito que desde a reitoria às escolas, a todo o modelo estatuído, exige esta Academia agilidade, exige esta Academia respostas céleres. É o que da nossa parte faremos em consonância com um orçamento que emagreceu 9 milhões de euros em 2 anos, 9 milhões de euros em 2 anos. Hoje esta sessão solene é dos novos estudantes e será quase despropositado rever o que ainda assim conseguimos nesta Academia. É, de facto, o dia da Universidade, o 22 de março, o dia de um balanço das atividades. Porém, é importante revisitar muito rapidamente que ainda assim o relatório de atividades, a newsletter da Universidade, a documentação das escolas, a revista bilingue anual, a reorganização da investigação, os projetos e as atividades dos gabinetes, a avaliação pela EUA, a avaliação internacional da medicina veterinária, o número de patentes, os programas Erasmus, o Ciências Sem Fronteiras, o programa dos convénios luso-brasileiros, os protocolos universitários, a informação, a informatização, etc., etc. Com orçamentos que implicam uma academia a funcionar a 80% do rácio padrão. E se por um selo Eurace não concedido há 5 outros concedidos, apenas significa que há unicamente pequenos constrangimentos a ultrapassar este ano. Aproximam-se os jovens estudantes de uma comunidade científica que deve ser repositório de conhecimento e de centros de criação do saber. É numa universalidade que me revejo e com a qual, creio, atraímos estudantes de primeiro, de segundo e de terceiro ciclos. É sob esta perspectiva que entendemos abrir a UTAD à internacionalização, às macro-regiões, com Galiza, Norte de Portugal, Castela e Leão. Entendemos abrir-nos às diferentes áreas do conhecimento. Será estratégico coartar o desenvolvimento em áreas de saber, como as da saúde e afins? Que estratégia devemos delinear agora para um parque de ciência e tecnologia e para as incubadoras de base tecnológica com o plano de colocações que esta universidade teve? Creio, jovens estudantes, que num contexto de mudança teremos 2 anos decisivos para o ensino superior nesta vasta região. As coisas estimam-se e avaliam-se pelo que custam, dizia António Vieira na primeira dominga da Quaresma. E esta Academia, em tempos de dura memória, soube continuar e abrir-se à inovação, ao empreendedorismo, a novas alternativas. Não duvido assim, caros colegas, a responsabilidade é nossa, caros estudantes, que nestes tempos conturbados sabereis perseverar como Vieira recomendava no Sermão do Espírito Santo. Se é necessário amor para ser pastor de ovelhas, que comem nos prados e bebem no rio, que amor será necessário para ser pastor de outras ovelhas, que talvez comam os pastores e lhe bebam o sangue. Viva a UTAD!
cumprimentar a mesa, o magnífico reitor, professor Carlos Sequeira, professor doutor Rui Nunes, também, excelência, reverendíssima, bispo, os professores de escolas, reitoria, dar um cumprimento especial também às forças militares aqui presentes, professores, docentes, não docentes e caros alunos. Este é dos dias fundamentais por ser um dos momentos marcantes do ano letivo. É o ponto de partida para o desenrolar de acontecimentos de um período que podemos considerar dos mais importantes para a Universidade. Com isso, tem ainda um valor acrescentado para todos nós. Hoje, aqui, damos o primeiro passo de muitos que marcarão este ano, não só pelo comprometimento que tem que existir da parte de todos, mas também pelo que tem de se afirmar uma vontade forte, coesa, que tem de existir no imediato. Se cada um de nós der um pouco de si, com certeza o trabalho que pretendemos realizar dará frutos. Nós, enquanto associação académica, continuaremos a trabalhar sempre com o objetivo que nos vem caracterizando desde há algum tempo para cá, com uma postura construtiva e que permite ser parte integrante das soluções. Todos temos consciência que o nome desta instituição se constrói trabalhando e transmitindo resultados que possam demonstrar claramente um resultado capaz, que seja qual for a posição de cada um de nós, um resultado com aptidões e com provas dadas. Só assim seremos maiores. Precisamos consolidar a nossa instituição a nível nacional, inovar, respirar confiança e, acima de tudo, ter um projeto educativo e de qualidade que chama a atenção de norte a sul de Portugal, e o resultado será uma melhor formação a todos os níveis. É um projeto que toca a todos e só querendo mais e melhor é que poderemos crescer e solucionar alguns problemas que recentemente possam ter afetado o bom nome desta academia. Quanto às pedras no caminho, apenas tenho a dizer que mais do que sermos alunos, funcionários ou até mesmo docentes, temos de ser apenas um, e só o TAD. Caros presentes, recentemente obtivemos bons resultados nas colocações, o que para nós traz também alguma confiança e recompensa pelo trabalho realizado nos últimos tempos. Mas atenção, porque temos áreas em que tivemos resultados bastante preocupantes e devemos aí também repensar o método de estimular e impulsionar as mesmas. Todos sabemos que estamos numa fase a nível financeiro do país e da academia muito delicada. É urgente ganhar coragem e encarar estratégias e projetos que estimulem a participação e a realização destes para a nossa estabilidade. A nossa universidade vive numa constante mudança e adaptação. Principalmente nestes momentos, aí temos de ter um papel ativo e de vontade clara de melhorar as nossas ferramentas para um futuro risonho. É urgente parar e pensar se os segundos ciclos são parte dos nossos objetivos, porque se realmente o são, ainda há um longo caminho a percorrer para assegurar os melhores na nossa instituição. Temos ainda de combater o insucesso escolar e o abandono, e aqui todos temos de assumir a responsabilidade para não termos uma universidade que fique indiferente a estas situações. Não podemos ser incapazes de cumprir o nosso dever de ensinar. Das coordenações de curso à reitoria, passando pelas escolas, departamentos, é preciso reunir, trocar ideias, implementar garantias para que os nossos estudantes tenham condições para o desenvolvimento do seu percurso académico. É preciso investir na nossa academia. Sabemos que diariamente assistimos a cortes e mais cortes, medidas de austeridade umas atrás das outras e, consequentemente, um estrangulamento das instituições de ensino superior. Não vemos vontade de investir no ensino superior. Este que temos aqui e vivemos diariamente nele, com dificuldades e sempre a tentar ultrapassar obstáculos que nos vão surgindo. Não existe sequer uma estratégia para o ensino superior. No mesmo sentido, vemos ainda cada vez mais dificuldades no acesso ao ensino superior daqueles que são mais desfavorecidos. À medida que o tempo vai passando, as diferenças entre alunos com ou sem dificuldades são cada vez maiores. Isto advém também dos desagradáveis critérios que temos no regulamento de atribuição de bolsas de estudo.
Felizmente, continuamos a ter uma universidade que se preocupa com um modelo de apoio social aos estudantes e, nesse campo, os nossos serviços de ação social têm tido um papel de dignificar a nível nacional. Assim, os estudantes começam realmente a ser reconhecidos como a verdadeira razão de ser da UTAD. Caros colegas, aqui nós começamos o nosso processo de crescimento. Esta formação superior permite-nos um possível ingresso no mercado de trabalho cada vez é mais restrito e mais exigente. Assim, temos de saber assimilar competências e até ter a responsabilidade de podermos intervir na comunidade a que pertencemos. O nosso contributo é cada vez mais importante. O estarmos sentados no sofá à espera que tudo se resolva não é o significado de um passo à frente, mas sim de 10 atrás. A todos os alunos que recentemente integraram a nossa academia, uma palavra de felicitação por terem conseguido algo que certamente era muito desejado por cada um de vós. E ainda um agradecimento por terem escolhido aquela que para mim é uma das melhores academias do país. Isto se todos trabalharmos no mesmo sentido. A Associação Académica da UTAD está e estará sempre disponível para vos receber, para vos ajudar no que é a nossa área de intervenção e claramente contaremos sempre com o vosso contributo. Agradecer ainda à Reitoria a realização desta cerimónia, que, tal como disse inicialmente, é o primeiro de muitos que marcarão este ano na integração dos novos alunos. Viva a UTAD! Viva os novos alunos, a UTAD é nossa e há de ser. Muito boa tarde a todas e todos os presentes. É com enorme prazer que estou aqui. Em primeiro lugar, como professor universitário, isso estaria por dever de ofício, mas estou essencialmente com muito prazer como cidadão e como geneticamente transmontano. Portanto, há diversos motivos que fazem com que seja um enorme privilégio estar sempre presente nesta excelente, magnífica e vibrante universidade. Agradeço o convite que me foi endereçado, nomeadamente ao magnífico reitor da universidade que cumprimento. Cumprimento, obviamente, também o Sr. Presidente da Associação de Estudantes, as distintas autoridades aqui presentes, religiosas, militares, civis, toda a comunidade universitária, os senhores professores, estudantes, funcionários que estejam aqui presentes. E aceitei também este desafio e com este tema, dado o momento particularmente difícil que o nosso país atravessa. De facto, na minha vida adulta não me recordo de um momento tão dramático, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, e por isso entendemos que valeria a pena, se calhar, trazer aqui uma mensagem de esperança, mas mais do que de esperança, de ambição, de enorme ambição. Mas para conseguirmos concretizar essa ambição, temos que saber que caminho queremos trilhar, ou seja, para onde queremos ir. E este é talvez um dos grandes desígnios que está à nossa frente, é sabermos quais são os objetivos que queremos coletivamente alcançar. E por isso, esta intervenção, que eu espero que permita, sobretudo junto dos jovens, lançar alguma reflexão e alguma discussão sobre os valores e o mundo em constante mutação. E, de facto, o mundo está em constante mutação. Isso é um facto inultrapassável e com ele temos que lidar. Mas temos que tirar proveito deste mundo em constante mutação, um mundo globalizado, como diria Marshall McLuhan, uma aldeia global, uma imensa aldeia global, onde o nosso planeta é muito mais pequeno do que era há umas décadas atrás. Por isso a globalização é isto, é tornar um planeta que era gigantesco em algo que está muito mais perto, e está muito mais perto por muitos motivos,
mas desde logo pelas regras económicas que pautam as relações entre os Estados, e eu iria mais longe também pelas questões de natureza cultural. E é um pouco sobre isso que eu me vou dedicar. O mundo está muito mais pequeno no plano cultural, porque os povos, de um modo ou de outro, acabam por ter uma grande sintonia sobre os valores e os valores éticos que devem nortear a nossa atuação conjunta. Mas, por outro lado, este mundo em constante mutação tem também pressões dramáticas, e uma delas é precisamente a pressão demográfica. Claro está, olhamos para esta sala, onde praticamente só há jovens, e isso naturalmente que enche o nosso coração e a nossa vista. Mas o mundo lá fora não é assim. E os países civilizados, como Portugal é, são países onde a demografia está a inverter-se paulatina, mas dramaticamente. E, portanto, compete às elites intelectuais e às academias refletir sobre este tema. Naturalmente que o envelhecimento por si próprio é um marco civilizacional inquestionável. Não há nenhum país do mundo civilizado onde esse envelhecimento não se leva a cabo, mas a quebra da taxa de natalidade, com todos os inconvenientes que isso encerra, desde logo, mas também do ponto de vista económico e financeiro a curto e médio prazo, deve levar-nos a pensar. E, naturalmente, que esta evolução demográfica reporta também a outros valores nucleares e estruturais da nossa sociedade, como, por exemplo, o papel da família. O que é a família hoje em dia? Novos padrões de família. Quais são as responsabilidades da família? Com os filhos e, sobretudo, com os mais idosos. Portanto, isto são evoluções factuais, fácticas, inultrapassáveis, mas que não devem levar a que não haja uma reflexão profunda sobre qual é o caminho que queremos seguir. E eu penso que em Portugal, em grande medida, a maior crise com a qual somos confrontados é precisamente a crise de valores. Não que eles não existam, mas nós não os cultivamos e, sobretudo, os jovens não veem como é que eles podem concretizar na prática. Por outro lado, temos também aspectos altamente positivos. A inovação da ciência e da tecnologia. E esta faculdade e esta universidade é um excelente exemplo disso. Tenho colaborado inúmeras vezes aqui com o TAD, nomeadamente na área da genética, com o professor Gilberto Igrejas, e sei, obviamente, aquilo que está aqui em causa, nesta como nas outras universidades. Quem não conhece os benefícios da nova genética. Mas atenção, também aos desafios dessa mesma nova genética. Li, por exemplo, há umas semanas atrás, na melhor revista de bioética do planeta, o Hastings Center Report, em Nova York, que estará à venda, dentro de algumas semanas, por 100 a 120 dólares, portanto, como veem, por 80, 90, 100 euros, a possibilidade de se efetuar toda a análise de todo o património genético de cada um de nós. Para que é que isso serve? Quais são as vantagens? Quais são os inconvenientes? E mais ainda, quando isto for vendido pelos meios que a comunicação social tão bem conhece, quando for vendido acriticamente junto dos casais para se fazer o diagnóstico pré-natal ou o diagnóstico genético pré-implantação em embriões congelados e assim se possa fazer ao alcance de uma tecnologia que, como digo, vai ser muito facilmente acessível, toda a análise genética de todos e de cada um de nós. Portanto, estas evoluções da ciência e da tecnologia, naturalmente, que permitem enormes benefícios na medicina, na engenharia, em todas as áreas do conhecimento. A academia é profícua nesses avanços da ciência e da tecnologia, mas tem que haver um conjunto de valores éticos e ético-sociais que nos permita utilizar bem a tecnologia em favor, em primeiro lugar, do homem e, em segundo lugar, da comunidade. Mas, por outro lado, e se calhar o mais importante, é que este mundo em constante mutação é um mundo onde alguns dos referenciais éticos tradicionais acabaram por se perder. Não digo se bem ou se mal, mas acabaram por se perder. Questões relacionadas, por exemplo, já falei atrás, com o papel da família, ou porque não também da mulher na sociedade. Basta olhar para esta sala para ver como as coisas mudaram em 30 ou 40 anos. Questões relacionadas com a igual dignidade das pessoas, como o valor instrumental e central na organização dos Estados e da comunidade internacional.
Valores e princípios como a não discriminação das pessoas, em razão do género, em razão da orientação sexual, em razão do local de nascimento, de residência ou de trabalho. Ou seja, este mundo em constante mutação, este mundo global que nós hoje presenciamos e que estamos a construir, é um mundo que, se calhar, tem como único denominador comum à escala global este que eu acabei de referir. É que todos nós, independentemente de tudo o resto, sermos altos ou baixos, novos ou velhos, homem ou mulher, pele clara ou pele escura, ricos ou pobres, temos uma mesma natureza, temos uma mesma dignidade, temos, de facto, ou devemos ter igualdade de acesso aos direitos mais básicos, mais fundamentais e mais inalienáveis da nossa sociedade. E, portanto, este é, para mim, o enquadramento ético e axiológico da nossa sociedade. E há um conjunto de 3 ou 4 valores que eu vou passar muito na rama, para não vos aborrecer, que vale a pena também pensarmos neste enquadramento geral. O primeiro, como facilmente se deduz, é que paulatinamente as sociedades contemporâneas, e Portugal não escapou a esta regra, vem permitindo cada vez mais que cada um de nós possa exercer o seu legítimo direito à autodeterminação. Portanto, esta é uma marca indelével, eu diria mesmo que é marca genética das sociedades contemporâneas, é a possibilidade que as sociedades contemporâneas nos dão, as possibilidades de cada um de nós fazer escolhas por e para si próprio. Um exemplo dessa evolução no nosso país foi a recente aprovação na Assembleia da República, e que entrou em vigor no dia 16 de agosto deste ano, do testamento vital e das diretivas antecipadas de vontade. Ou seja, a possibilidade de cada um de nós que está nesta sala, enquanto pessoa consciente, lúcida, informada, de fazer escolhas em matéria de cuidados de saúde. Portanto, já não é aquela possibilidade que se dá às pessoas quando estão nos hospitais ou nos centros de saúde de dizerem sim ou não a uma transfusão de sangue ou a uma cirurgia. Não, é a possibilidade de hoje fazermos escolhas em matéria de saúde que vão produzir efeitos daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Para o bem e para o mal, porque notem que muitas destas evoluções têm, obviamente, impactos negativos e exigem uma grande cota-parte de responsabilidade de cada um de nós. Mas se nós lutamos pela possibilidade de fazermos escolhas, de exercermos a nossa autonomia pessoal, obviamente que o devemos fazer com a maior responsabilidade possível. O testamento vital é um excelente exemplo desta evolução civilizacional. Eu diria que um segundo grande valor que a crise social e económica com que nos confrontamos está a ser paulatinamente a ser posto em xeque é a justiça enquanto equidade e enquanto igualdade de oportunidades. E perdia 2 minutos para falar deste valor. E que, de facto, cada vez mais uma sociedade é considerada civilizada não apenas pelo grau de riqueza que gera. Essa é uma visão do passado. Como Amartya Sen nos vem recordando, o desenvolvimento humano é muito mais complexo do que isso. Não é só a riqueza material que interessa, por muito que ela seja importante, porque, obviamente, todos nós temos, ou gostamos de ter, um bom nível de vida, todos nós temos contas para pagar. Portanto, eu não desprezo a componente material da nossa vida. Mas a vida humana e a vida em coletividade e a vida em sociedade é muito mais do que riqueza material. E a verdadeira riqueza dos povos, das nações e das sociedades está muito para além da riqueza material gerada, por muito importante que ela seja. E para que essa riqueza se transversalize na sociedade, estes princípios não devem ser meros chavões, meros soundbites, que são ditos nestas e noutras ocasiões, devem ser concretizados na prática. E o que é isso da justiça enquanto equidade e enquanto igualdade de oportunidades? Em parte já foi dito nos discursos que me antecederam. A saúde e a educação são excelentes exemplos de como uma sociedade não tem condições para evoluir se não garantir estes bens básicos às pessoas. Quem está atento à atual campanha eleitoral na maior potência do planeta vê como há uma divisão séria nesta matéria.
e como, se calhar, a grande marca que o presidente Barack Obama vai deixar ao mundo e aos Estados Unidos, quer seja reeleito, quer não, foi ter conseguido que nenhum dos cerca de 300 milhões de americanos deixasse de ter acesso a cuidados básicos de saúde. Porque era realmente uma vergonha mundial que o país mais rico, mais desenvolvido, mais próspero, com maior força militar, com maior força cultural, com maior força científica, tivesse pessoas nos parques de estacionamento, por exemplo, grávidas a ter filhos, como foi muitas vezes descrito naquele país. Portanto, eu diria que, e esta mensagem é diretamente para os jovens, uma pessoa só valoriza as coisas quando as perde. E o modelo social europeu que nós construímos na Europa há mais de um século e em Portugal ao longo dos últimos 40 anos é o instrumento prático que vai permitir, e que já permitiu no passado, esta concretização deste grande ideal que é o da igualdade de oportunidades. Que, repito, não é um simples chavão. Não é um simples chavão. Isto tem a ver, obviamente, com a possibilidade de todos nós, independentemente das tais características arbitrárias que eu aqui referi há pouco, termos níveis mínimos de partida e, portanto, conseguirmos, aí sim, desenvolvermos os nossos talentos e as nossas capacidades. Ora, se as pessoas não têm educação, se não têm formação, se não têm instrução, nunca estarão em verdadeira igualdade de oportunidades. Se as pessoas têm uma doença que pode ser tratável, nunca estarão, e se não tiverem recursos para tratar por si próprios, naturalmente nunca estarão em verdadeira igualdade de oportunidades. Portanto, o modelo de bem-estar social, o famoso Estado Social que tanto se discute agora, não é um luxo. Notem bem, não é nenhum tipo de luxo. É, se calhar, aquilo que distingue a cultura ocidental europeia das outras culturas todas no planeta. E, como eu disse, muito curiosamente, as outras culturas estão a tentar alinhar por esta visão que os europeus tiveram, da qual se devem orgulhar, independentemente de, obviamente, serem necessárias profundas reformas estruturais em todos os Estados sociais da Europa para que esses Estados sociais possam sobreviver e sejam viáveis no futuro. Portanto, ficava esta nota: a justiça, a equidade, a igualdade de oportunidades, que não são apenas soundbites, não são apenas chavões, são aquilo que permitem que estejamos todos nesta sala, aqueles que tiveram sorte na lotaria da vida, seja na lotaria biológica, porque nasceram razoavelmente sadios, seja na lotaria social. Seja na lotaria social. E por isso, independentemente de qualquer avaliação que cada um de nós possa fazer da atual ação governativa, é com sérias reservas que eu vejo uma medida do Governo no sentido de penalizar os jovens que não têm rendimento escolar, penalizá-los encaminhando-os para um tipo específico de ensino, concretamente o ensino profissional. Por muito importante que eu acho o ensino profissional. Mas entendo que uma sociedade livre, uma sociedade justa e uma sociedade equitativa não discrimina ninguém. Dá condições a todos para fazerem essas escolhas. Dá condições a todos para poderem seguir a via profissional, ou a via não profissional, ou estar no ensino superior, ou fazerem outras escolhas, ou seja, para se cumprirem a si próprios, como diria o poeta. Portanto, fica esta nota de que, e uma nota sobretudo para os jovens universitários aqui nesta sala, de que vale a pena lutarmos por estes ideais. Finalmente, eu diria que temos que ir mais além se queremos salvar o nosso país. Temos que ir mais além porque o atual regime em que vivemos, sendo, obviamente, do ponto de vista político o melhor possível, porque é aquele em que permite a democracia das pessoas e as escolhas das pessoas sobre aquilo que é ou que deve ser o seu desígnio coletivo, mas podemos e devemos ir mais além. Ou seja, eu faço aqui um apelo a que uma sociedade como a nossa, se quer dar um salto qualitativo, é preciso um muito maior e mais profícuo exercício da cidadania e da cidadania responsável. E, portanto, este desafio é para os jovens. Eu reconheço que no atual ambiente social e económico temos que encontrar desculpas, temos que apontar um dedo acusador e, geralmente, é a classe política aquela que arca com as responsabilidades da crise em que vivemos. E não quero, obviamente, desculpar erros do passado
das diferentes gerações de políticos do nosso país. Mas reparem, um país e uma cultura, uma sociedade é as suas circunstâncias e é também, em democracia, o resultado das nossas escolhas coletivas. Portanto, diria que apelo aos jovens, participem mais na sociedade, e apelo ao Estado, dê mais condições para participarmos coletivamente fora dos mecanismos tradicionais dos últimos 40 anos. Um exemplo, para baixarmos à terra e para não ser só discurso intelectual. Há cerca de 10 dias atrás foi proposta uma medida dramática de racionamento na saúde. Penso que a maioria dos presentes é capaz de ter ouvido falar. De racionamento de medicamentos a doentes terminais. Este é um excelente exemplo de uma escolha que deve ser uma escolha participada, uma escolha coletiva. Os anglo-saxónicos têm uma expressão para isto. Primeiro é o empowerment. Decisões que causam tanta fratura social como a de racionar, quando as pessoas estão habituadas a um nível de vida e depois é preciso baixar. Ou seja, é preciso estabelecer prioridades. Os anglo-saxónicos dizem, como o sistema político tradicional não tem condições para dar respostas eficazes e em tempo útil, então temos que encontrar caminhos para que a sociedade coletivamente se organize e ajude o poder político a decidir. É o empowerment. Ora bom, foi exatamente o contrário daquilo que se verificou em Portugal. Proposto a medida, sem debate plural, sem debate alargado, sem que as forças vivas da sociedade e os diferentes atores da sociedade pudessem opinar, e, obviamente, algo que mais cedo ou mais tarde vamos ter que equacionar com toda a profundidade no setor da saúde e fora dele, que é o desfazamento entre os recursos que temos, entre a riqueza que coletivamente geramos e aquilo que podemos efetivamente dar às pessoas, não é aquilo que demagogicamente propomos antecipadamente. É aquilo que, na prática, podemos dar às pessoas. Portanto, é lógico, quando há um desfazamento entre procura e oferta, não é preciso ser economista para entender que tem que haver aqui algum mecanismo de ajustamento social e que este só é possível se tiver uma ampla base de legitimidade e de legitimidade democrática. Portanto, fica aqui esta nota de que têm que ser as elites, e Vossas Excelências são as elites da sociedade, que têm que, em grande medida, apelar à sociedade e ao poder político para que encontre novas formas de participação democrática, novas formas de cidadania responsável, para que, à boa maneira portuguesa, não estejamos sempre a dizer que a culpa é dos outros, que a culpa é do governo, que a culpa é do sistema. Há sempre um responsável, exceto nós próprios, individual e coletivamente. Isso também tem que acabar se queremos que o país ande para a frente. Por isso eu termino como acabei. Ambição e esperança. Não temos que baixar os braços, não temos que abandonar o nosso país, temos que pensar que temos um grande futuro pela frente, que o país e a nossa sociedade não se esgota neste magnífico retângulo no canto da Europa onde estamos, que não se esgota também na União Europeia a 27, que temos um riquíssimo património histórico-cultural e temos um fator competitivo neste mundo global, nesta aldeia global, que é a nossa língua. E, portanto, fazer este apelo para que tenhamos orgulho na nossa identidade cultural, encontremos a nossa língua e neste imenso anel da lusofonia que está em todos os cantos do planeta, novos fatores e novos motivos para que venhamos a conseguir, no futuro, reinventarmos a nossa sociedade e, sobretudo, dar um futuro com sentido de responsabilidade e de responsabilidade intergeracional, porque não nos podemos esquecer que as decisões que hoje tomamos, quer a minha geração, quer a anterior à minha, quer a dos mais jovens que está aqui, as decisões que tomamos hoje produzem efeitos amanhã.
Não são só aquelas decisões que eu referi há uns minutos atrás em matéria de cuidados de saúde, mas são as decisões económicas, são as decisões ecológicas, são as decisões ambientais. Todas estas decisões vão deixar marcas no futuro. Portanto, coletivamente temos essa obrigação, coletivamente temos esse dever de deixarmos aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos, um país e uma sociedade pelo menos tão boa, mas atrevo-me a dizer melhor do que aquela que encontramos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Aldeusado, essa cidade também é designada pela cidade de Aldeu, se não me engano, não é? Portanto, ok, eu vou calar. Aldeusado é uma música mais uma vez original do Ricardo Costa. Fala da nossa paixão por esta cidade e por esta zona que temos o traço. Por esta universidade. Ricardo Costa, mais uma vez, e obrigada por estar.
Muito bem. Com esta nota jovial, terminamos este ano académico 2012, esta sessão de abertura. Bom trabalho. 2013 com a mesma juventude e o mesmo futuro. Muito obrigado.